Aleluia, aleluia. Por favor, assente-se um pouquinho. No último domingo nós começamos a meditar na fundação do ego, através de 4 organizadores que se sucedem nos primeiros 18 meses da vida. E traçamos um paralelo, ou começamos a traçar um paralelo com o que a Escritura fala, particularmente nas falas de Cristo, em falas do apóstolo Paulo, sobre nascer do Espírito e se fazer como criança para poder herdar o reino dos céus. Começamos a ver 4 organizadores: a boca, a face, a angústia e o não. Vimos que o novo convertido adquire, ou começa a adquirir, sua nova identidade a partir da palavra de Cristo, expressa nas palavras de cristãos mais maduros, ou que deveriam ser mais maduros, e aí falamos sobre a pregação, o estudo bíblico. Isso intimamente ligado à boca, que ingere, que come, que suga, que mama. À boca se acrescenta o exemplo da vida de cristãos mais maduros, e a vida corresponde agora à face, às ações, não apenas às palavras. É a presença, é o andar com, é ver o modo de agir e imitar. Começamos a ver também que a formação desse novo eu em Cristo Jesus, essa nova identidade, é marcada por um terceiro elemento, que é a angústia. Como quando a criança teme que os pais se vão, do mesmo modo que a angústia se apresenta como um elemento formativo para o bebê, vimos que Deus imprime no salvo, no novo convertido, um santo temor. Vimos, na verdade, que esse santo temor se desdobra em 2 medos. E no domingo passado nós vimos apenas um desses medos, que é o medo de se perder a presença de Deus. Hoje nós permaneceremos no ponto angústia, nós não avançaremos para o não. Ficaremos apenas nesse terceiro elemento constitutivo do novo eu em Cristo, a angústia. E dos 2 medos que compõem a construção desse novo eu, dessa nova identidade, se o primeiro pode ser chamado de o medo de se perder a presença de Deus, o segundo é o medo de que se rompa a comunhão com os cristãos. É o segundo medo posto por Deus, é santo temor. Isso quem faz é Deus em nós, quem imprime isso no coração do salvo é Deus mesmo. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nos convertemos, temos a falsa ideia de que nossos irmãos em Cristo são perfeitos, infalíveis. E por que temos essa falsa ideia? Por um motivo muito simples. Depois da conversão, nós passamos a ter contato com algo que nós não conhecíamos no mundo. Não conhecíamos a face de Cristo refletida na face de outras pessoas, na face dos nossos irmãos. Isso causa um maravilhamento. A gente descobre um amor que a gente não conhecia, a gente descobre um interesse pelo nosso bem-estar que a gente não conhecia, um interesse genuíno, quando se trata de igreja verdadeiramente de Cristo Jesus. Mas com o passar do tempo, passado o maravilhamento, passado esse deslumbramento, fica claro que tanto nós mesmos, tanto a pessoa que se entregou a Cristo, quanto os irmãos, por vezes, podem mostrar uma outra face, uma face diferente da face de Cristo, a própria face humana caída. Isso pode acontecer. Mas para proteger a pessoa realmente salva dos efeitos mortais do distanciamento da comunhão cristã, Deus imprime em nosso espírito mais um medo protetor, o medo de que se rompa a comunhão. Estamos juntos? O salvo,
o verdadeiramente salvo, não alguém que aderiu a uma religião, não alguém que sabe que o cristianismo é certo. Eu estou falando de quem nasceu de novo, do novo convertido. O salvo dirá, ele dirá para si mesmo: será que se eu me separar da igreja e dos irmãos, eu me sairei tão bem como Deus quer que eu me saia? Será que eu irei tão bem na caminhada espiritual, na caminhada com Deus, como Deus quer que eu ande? Preste atenção que a pergunta não vai na direção do eu. O salvo não irá perguntar nada centrado na opinião própria. Será que eu vou me dar bem? A questão não é essa, porque quem nasceu de novo agora procura agradar aquele que o salvou. Ele não se baseia na sua própria opinião, ele faz a pergunta baseado na vontade divina. Será que Deus ficará satisfeito? Será que a igreja é uma mãe verdadeiramente para mim? Será que os crentes são mesmo família eterna de Deus para mim, meus irmãos? Nota o eterna, porque a Bíblia diz que todas as relações humanas na morte cessam, mesmo a conjugal, que poderíamos dizer é a mais profunda das relações humanas. Todas cessam. A única relação familiar eterna, única, é a da família de Deus. Só a família cristã permanece depois da morte. Todas as demais relações desaparecem, somem. Paulo responde aos Efésios a essa questão sobre: será que eu irei tão bem? Será que eu me sairei tão bem como Deus quer que eu me saia? Se eu me separar da igreja e dos irmãos? Paulo responde essa questão aos Efésios de um modo absolutamente surpreendente. Efésios capítulo 2, a partir do verso 15. Olha a palavra tremenda de revelação do apóstolo Paulo. Na sua carne, ele está falando de Cristo. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, ou seja, com a cruz, as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Muita atenção para a fala de Paulo aqui. Paulo diz que em Cristo, na cruz de Cristo, ambos os povos, gentios e judeus, gente da aliança e gente estranha à aliança, ambos os povos, pela cruz de Cristo, são reconciliados com Deus em um corpo, por meio do qual morrem as inimizades. Paulo está dizendo para nós que Deus comunga com homens e mulheres num corpo, o corpo de seu Filho, um corpo sem inimizades. E Paulo diz que esse corpo é mesmo o corpo, diga comigo, o corpo da paz. A comunhão com Deus, diz Paulo, ocorre no corpo da paz. Se nós fôssemos Efésios e perguntássemos para Paulo, então onde Deus nos acha? Paulo diria sinteticamente: Deus nos encontra no corpo da paz. Salvação se dá simultaneamente, isso é ao mesmo tempo, como reconciliação com Deus e reconciliação com todos os filhos, todas as filhas de Deus. É fusão com Deus no corpo da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus são promotores da paz, são gente fundida a Deus e fundida uma a outra, é gente fundida
ligada, colada, unida, inseparavelmente unida uma outra, no corpo da paz. O corpo onde cessaram as inimizades. Ali as distâncias morreram. Ali as guerras da alma desapareceram. Ali as inimizades dos homens entre si, dos homens com Deus. Olha a fala profunda de Paulo. Ali no corpo de Cristo, por causa da cruz, as inimizades desapareceram. Se a rendição diante da cruz reconciliou a pessoa com Deus, essa pessoa também terá que reagir à inclusão dela no corpo de Cristo, zelando pela paz. Nem a reconciliação com Deus, presta muita atenção nisso, nem a reconciliação com Deus, nem a reconciliação com seres humanos é isenta de ação por parte do salvo. Nós precisamos crer em Cristo e nos render à mensagem da cruz para sermos salvos, sim ou não? Sim, nós nos rendemos. Nós abrimos mão de toda a justiça própria, nós abrimos mão de religiosidade, nós abrimos mão de discurso ético, moral que exaltava as nossas virtudes, nós abrimos mão de tudo isso para crer que a nossa salvação está no sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Isso requereu uma ação de nós. De igual modo, nós temos uma ação. No momento da conversão, nós abrimos mão de toda a justiça própria para nos rendermos a Cristo. E abrimos mão de toda a inimizade para nos rendermos ao nosso irmão. A primeira missão do crente é lutar pela paz. Essa é a primeira missão do cristianismo. Na igreja, nossa primeira missão é a paz. É lutar pela paz. Assim como a primeira missão de um soldado na guerra é zelar pela paz em seu próprio pelotão, em seu próprio exército. Um combatente na guerra precisa primeiro ser um com a sua equipe, para poder ir para o campo de batalha. E chegando no campo de batalha, ele precisará estar em perfeita unidade com sua equipe. Essa é a primeira missão do soldado. A pergunta que daí decorre é: como devemos lutar pela paz? Que papel devemos desempenhar? Se lutar pela paz está intimamente ligado ao novo eu em Cristo, e um eu que nós dizemos é um eu ativo, como Cristo é ativo, e nós o seguimos e nós o imitamos. Numa crise de relacionamento, por exemplo, com qualquer pessoa da igreja, o que devemos fazer? Primeira coisa, jamais nos entendermos como vítimas. Nem na cruz Jesus foi vítima, passivo. No corpo de Cristo, assim como na cruz de Cristo, só há agentes reais ou agentes em potencial. Esse é um dos maiores segredos da cura interior. Se o crente se entender como pobre vítima, um coitado sofredor alvejado pelo mal, o diabo, a carne, o mundo vitimarão esse crente e farão com que a alma dele permaneça doente. Mesmo quando ele estiver com algemas, no dizer de Jesus, e baterem na cara dele, esse crente deverá entender-se como um agente. Alguém com uma missão a cumprir, ele tem algo a fazer. Uma pessoa que está aqui me perguntou algo que nos fez enveredar por Mateus capítulo 5, verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, que Jesus diz, ofereça-lhe também a outra, à esquerda. Jesus está dizendo, ofereça-lhe ou oferece-lhe, faça alguma coisa, haja,
reaja. Mas essas palavras são misteriosas. Mateus 5,39, palavras do Senhor: não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Palavras misteriosas, porque em João 18, quando ocorrem a prisão e o interrogatório de Cristo, nós lemos em João 18, versos 22 e 23, a seguinte história: um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu. O texto não diz que Jesus ofereceu outro lado. Jesus responde: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Jesus responde e ainda argue o seu agressor: por que você está fazendo isso comigo? Jesus o repreende. Além de não oferecer a outra face, Jesus ainda repreende o soldado. Das duas, uma: ou o Senhor Jesus era hipócrita, ensinando coisa que ele mesmo não queria fazer, dizendo: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e ele não faz isso que ele acabou de dizer em Mateus 5. Ou nesse verso, Mateus 5,39, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, estava como mestre que ele é, porque ele está vivo, como mestre que ele é, ensinando alguma coisa inacessível a qualquer análise superficial. Se nós olharmos para a fala dele de uma maneira inocente e superficial, jamais entenderemos o que ele falou, como em várias falas do Senhor Jesus. As palavras de Mateus 5,39 só podem ser entendidas se nós lermos essas palavras como parte do trecho que começa lá no verso 38 e vai até o verso 48, especialmente os versos 44 e 47, quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E o verso 47, eu li 44, agora o 47: se forem amigos só dos vossos amigos, em que serão diferentes de qualquer outro? Até os gentios o fazem. Ou seja, há uma coesão no texto, uma coesão que aponta para a não formação de inimizade, antipatia, oposição pessoal voltada a quem quer que seja, mesmo no dizer de Jesus, a quem se coloca como nosso inimigo. É disso que Jesus está dizendo. A questão é mesmo de oposição pessoal a alguém, é de ódio, de aversão. Jesus está dizendo que o rancor não é devido, nem mesmo quando deva ser aplicada a justiça. Exemplo, a autodefesa. Mesmo quando alguém se autodefende, não deve fazê-lo por ódio. Mesmo quando alguém se opõe a injustiças sociais, não deve se fazer por oposição pessoal a alguém. Então vamos para o verso 39 de Mateus 5 para entendê-lo claramente. Estamos juntos? Não resistam ao perverso. Olha para o seu vizinho, por favor, e diz para ele: não resista ao perverso. Jesus prossegue dizendo: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O verbo grego, traduzido nas nossas Bíblias por resistir, não resistam ao perverso, é antistemi. Antistemi também pode ser traduzido como colocar-se contra, tornar-se contrário a fulano ou fulana. Jesus está dizendo para nós que esse estado de oposição pessoal não, olha só, não é permitido para o salvo em relação a ninguém. Isso está terminantemente proibido na Escritura. Ah, pastor, mas eu sou inimigo de fulano. Isso é proibido na Escritura. Jesus o proibiu.
Se alguém te bater na face, oferece também a outra. É mesmo a ideia figurativa de esteja pronto a ressofrer. Não odeie. Não alimente aversão pessoal. Jesus diz que o Pai, Deus o Pai, é justamente assim. Nesse mesmo texto, Mateus capítulo 5, nesse mesmo contexto. Eu disse a vocês que o contexto começa no verso 38 e vai até o 48. Olha os versos 44 e 45, ou seja, dentro do trecho. Olha o que a Bíblia diz. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem a vocês. Dessa forma, o Pai que está nos céus os considerará seus filhos, pois Ele faz com que o seu sol brilhe, tanto para os bons como para os maus, e manda suas chuvas, tanto para os justos como para os injustos. Até para os injustos Deus é bom. Diante dessas coisas, nós retomamos a pergunta que nos trouxe até aqui. Como devemos, no corpo de Cristo, na igreja, lutar pela paz? Que papel devemos desempenhar numa crise de relacionamento com qualquer pessoa da igreja? Além de jamais podermos nos entender como vítimas, porque no corpo de Cristo, no dizer de Jesus, só há agentes reais ou potenciais, também jamais nos será permitido criar resistência pessoal contra alguém, ódio, aversão. No dizer de Cristo, se isso não é permitido ao salvo, sequer na sua relação com os perversos deste mundo, quanto mais na relação do salvo com outros cristãos. No exato momento em que se instalar no coração de alguém a aversão pessoal, sendo esse alguém um crente, ele terá, por rancor, por mágoa, ele terá se retirado, ele saiu, ele se retirou da comunhão com Cristo. Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo, martirizado por Adolf Hitler. Na obra intitulada Vida em Comunhão, ele comenta Efésios 2:14, texto que lemos faz pouco. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Bonhoeffer diz, um cristão só chega a outro através de Jesus Cristo. O único acesso de um cristão para outro cristão é a mediação de Cristo, senão não há comunhão. Um cristão só chega a outro através de Jesus Cristo. Entre as pessoas reina a discórdia. Ele, Cristo, é a nossa paz, afirma Paulo a respeito de Jesus Cristo, em quem a velha humanidade dilacerada, por causa do pecado, é claro, tornou a se unificar. Sem Cristo, há inimizade entre as pessoas e entre elas e Deus. Cristo tornou-se, diz Bonhoeffer, Cristo tornou-se o mediador e trouxe a paz com Deus e entre as pessoas. Sem Cristo não conheceríamos Deus, não poderíamos invocá-lo nem vir a Ele. Sem Cristo também não conheceríamos o irmão, nem poderíamos encontrá-lo, não como irmão. Encontraríamos uma pessoa, mas não um irmão. O caminho, diz Bonhoeffer, está bloqueado pelo próprio eu. Cristo desobstruiu o caminho que leva a Deus e ao irmão. Agora, os cristãos podem viver em paz uns com os outros, podem amar e servir uns aos outros. Contudo, também de agora em diante, só poderão fazê-lo por meio de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade.
Ou seja, o salvo não se angustia por ter que ter comunhão com A ou com B. O salvo se angustia com a possibilidade de não ter comunhão com A ou com B. Ele se angustia com a possibilidade de a comunhão ser rompida. Esse é o coração do salvo. Se Cristo é quem media, se coloca no meio e une as extremidades, se Cristo é quem media a relação do salvo com Deus e do salvo com outros seres humanos, é possível, claro que é possível, que o salvo seja vítima de antipatia, de aversão por parte daqueles que rejeitam a Cristo, por parte daqueles que não participam da mediação de Jesus Cristo, mas é impossível que o salvo se sinta tranquilo com isso. Recentemente, numa mensagem que foi pregada aqui neste altar, foi dito que o amor é o cárcere de Deus, é a sua prisão, por escolha do próprio Deus. Uma prisão da qual Deus não consegue jamais se libertar. Todos os atos dele são movidos por amor. Amor é a condicionante de Deus, amém? Se o amor é o cárcere de Deus, e isso por escolha do próprio Deus, como recentemente nós vimos aqui, o amor é também o cárcere do salvo. Se o salvo pudesse comungar com todos, ele comungaria. Se isso fosse possível, ele o faria. O salvo, a salva, como filho de Deus, como filha de Deus, tem a sua existência voltada para o amor e voltada para a paz. Essa é a sua inclinação agora pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Diz Paulo aos Gálatas, amor, essa é a inclinação. O coração do salvo pende para essas coisas, ele é atraído para essas coisas. Paulo em Romanos capítulo 12, verso 18 vai dizer, sempre que possível e na medida em que isso dependa de vocês, tenham boas relações com toda a gente. Até onde for possível, esse é o desejo do salvo. Quando a Bíblia nos fala do novo nascimento, é característica do salvo o medo de que se rompa a comunhão com os irmãos. Essa é uma de suas principais angústias. Meu Deus, não me deixa perder a comunhão do corpo de Cristo. Não me deixe perder, não me deixe sair do corpo da paz. Enquanto o salvo quer ao menos ter boas relações com os de fora, com os de dentro ele deseja mais. Jesus vai orar sobre isso em João 17, que eles sejam um. Com os de dentro, o verdadeiramente salvo só se vê em unidade. Ele não consegue se ver em separação. A não ser que ele tenha caído da graça, ou nunca tenha se convertido de fato. Estamos juntos no pensamento? Para ele é inaceitável viver na solidão, porque ele é parte do corpo da paz. Foram rompidas as barreiras de inimizade. Ele foi integrado ao corpo, diz Paulo aos Efésios. Ele foi integrado. Não é uma escolha nossa, é uma ação divina. O coração do salvo é, na conversão, automaticamente unido ao de outros cristãos. Quanto aos de dentro, na comunhão cristã, o salvo ele quer o fim da distância. A conversão produziu isso nele, uma fome por unidade, uma fome por intimidade. Porque para ele agora, a face do irmão é face de Cristo para ele. É encontro que ele faz com Cristo imanente, com o Cristo que eu posso tocar, e com o Cristo que eu jamais quero que parta, que se vá.
Jesus mesmo vai dizer isso. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. É a palavra do Senhor. A união cristã, a unidade cristã, não é uma questão de gosto, é uma questão de novo nascimento. Ninguém escolhe ser unidade. Ao se converter, é feito membro de um corpo. É feito parte de uma coletividade espiritual e misteriosa, da qual só consegue se desunir se desligar de Jesus de Nazaré. Não quero, o salvo diz, não quero, não consigo, não está mais em mim me distanciar dos meus irmãos, pois é neles que eu encontro a face que eu sempre quis ver, a face de Cristo na terra. Meu Deus, como eu vou me afastar dos meus irmãos? Eu preciso de Cristo. E dia a dia, como diz a Escritura, está sendo refeita na face dos meus irmãos a própria face de Cristo, de glória em glória. Como vou abrir mão dessas coisas? Como vou romper com o meu Salvador? Como? Não posso. Eu fui cativo pelo amor. Ser um com eles em missão me faz sentir Deus de um modo que eu jamais sentiria só. Eu não quero fazer aqui uma afirmação vaga a partir desse ponto, mas com muito cuidado, respeitando a narrativa bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Com muito cuidado, respeitando a narrativa bíblica, eu preciso dizer, e glória a Deus, isso ficará registrado. As maiores, se não todas, as grandes manifestações de Deus na história bíblica se dão na coletividade ou em favor da coletividade. Nunca ocorrem em vista da individualidade, nunca. A individualidade sempre na Bíblia é uma questão secundária. O alvo principal é a coletividade. Exemplos: as pragas do Egito, Deus queria libertar o povo. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão. O chamado de Moisés junto à sarça, Deus diz a respeito da coletividade: vi e ouvi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Uma experiência tremenda, sobrenatural, em favor da coletividade. A coroação de grandes reis de Israel, como Davi e Salomão, Deus expressamente diz: levantei esses homens para apacentarem o meu povo de Israel. A vinda de Jesus ao mundo, o anjo anuncia: ele salvará o seu povo dos seus pecados. A descida do Espírito Santo, diz a Bíblia em Atos 2, sobre uma coletividade de 120 discípulos no local da última ceia do Senhor, o cenáculo. A Escritura havia prometido por meio de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A ressurreição dos salvos, seguida do arrebatamento da igreja. A Bíblia expressamente diz que o arrebatamento não será para pessoas isoladas, mas será somente para a exclusividade, para a totalidade, a totalidade da coletividade dos salvos. Paulo conta essa revelação, por exemplo, aos crentes de Tessalônica. Ele diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Quando Cristo aparecer nas alturas dos céus em poder e grande glória, diz Paulo, nós não subiremos simplesmente para nos encontrarmos com ele. Negativo. Quem estiver vivo na volta de Cristo não simplesmente vai ser arrancado do sol para se encontrar com Jesus nos ares. Não será assim, Paulo diz. Primeiro
Os salvos que morreram ressuscitam para subir todo mundo junto. Nem o arrebatamento trabalha com individualidade. Pois o Senhor mesmo, diz Paulo, descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, com eles, diga comigo, com eles. Paulo prossegue dizendo: nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor Jesus, na sua volta, vem se encontrar e vem reunir a coletividade dos salvos. Por mais que Ele nos ame, por mais que Ele tenha chamado a cada um de nós pelo nome, seu alvo supremo é o corpo da paz, que é também o corpo do seu amor. Porque, preste atenção, se o salvo vê a face de Cristo na face do irmão, Cristo vê sua própria face na coletividade do corpo do amor. É quando damos as mãos e juntos o adoramos que Ele se vê. Ele se vê. Ele vê seu corpo. Ele vê um corpo com face, a face dele. Sua esposa é essa coletividade, essa, diria o Apocalipse, essa unidade de tribos. Apocalipse capítulo 21. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Um povo diverso. Um povo diverso, de todo tipo, de toda cor, de toda a raça, de toda a condição social, mas diz o enviado do Senhor, é a noiva. Eu vou te mostrar a esposa, a noiva do Cordeiro. Eu quero caminhar para o término desta mensagem, que terá sua continuidade no próximo domingo, e o próximo domingo é ceia do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de caminhar para o término desta mensagem com Dietrich Bonhoeffer. Mas eu não poderia finalizar esta mensagem sem contextualizar o que será uma fala dele. Nós precisamos sim ter em mente a figura do teólogo, grande teólogo, que fazia teologia, poetando, fazendo poesia. Mas precisamos ter em vista também o mártir Dietrich. Sua história está intimamente ligada à sua teologia. Esse pastor e teólogo fez parte da resistência alemã contra Adolf Hitler. No dia 5 de abril de 1943, ele foi preso em Tegel pela polícia secreta nazista, a Gestapo. Os primeiros 12 dias de prisão
foram no isolamento, sem roupa limpa, sem sabonete. O pão era jogado no chão sujo da cela. Dietrich sofria com a solidão, com uma saudade tremenda da família, e ele mesmo relata, chegou a pensar em suicídio. Pastor e teólogo. Das celas próximas a ele, ouvia os gemidos de homens que estavam condenados à morte. Mas graças a Deus, aos poucos a situação de Dietrich foi mudando, principalmente depois que se descobriu que ele era sobrinho do general de brigada Paul von Haas, a quem a prisão de Tegel estava subordinada. Dietrich Bonhoeffer começou a receber uma porção maior de comida, a cela dele passou a ser lavada, as roupas agora eram limpas, e ele tinha permissão para escrever e receber cartas. Escrevia para os seus pais e escrevia para sua noiva. Ele nunca chegou a se casar. Os guardas começaram a parar para ouvir Dietrich e pedir conselhos para ele. Ele mesmo conta que uma nova jornada na sua vida estava nascendo, mas entre as grades, uma nova etapa da vida. Ali na prisão, ele tinha uma vida devocional muito prática e muito intensa. Iniciava e encerrava o dia com uma meditação bíblica, acordando às 6 da manhã e fazendo exercícios bíblicos. Depois do café, se ocupava a escrever até a hora do almoço. À tarde, lia outra literatura e voltava a escrever. 5 de outubro de 1944, mais de um ano depois da prisão, são apresentados documentos que incriminavam Hans von Dohnanyi e também Dietrich Bonhoeffer e os demais envolvidos na resistência alemã. Dietrich foi transferido da prisão de Tegel para o temido quartel-general da Gestapo. Mas aí, enquanto ele estava preso, bombas dos aliados começaram a sacudir o edifício da Gestapo. E foi registrada a fala de Bonhoeffer na prisão. Ele começou a citar o Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor nosso Deus. Agora já não temos mais um homem fragilizado, mas um homem que está sendo fortalecido por Deus na prisão. Passou o choque. Bonhoeffer é levado ao campo de concentração de Buchenwald no dia 7 de fevereiro de 1945. Em 1º de abril, canhões americanos começam a anunciar que as tropas aliadas estavam bem perto. Mas a esperança de libertação dura pouco. Os presos são retirados, são levados a diferentes campos de concentração. Bonhoeffer acaba indo para Flossenbürg, mas antes de chegar ao destino, o ônibus dele quebra e fica, juntamente com outros presos, hospedado numa escola de Schönberg. No domingo, depois da Páscoa, pede-se que Bonhoeffer faça uma meditação bíblica. Ele fala sobre Isaías 53, verso 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vai para o texto de Pedro, o texto em que Pedro trata de Isaías 53, 5. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Comenta com os presos sobre o tempo em que estavam na prisão, dizendo que agora, na verdade, em Cristo, eles eram pessoas livres. Depois de ele terminar sua fala, aparecem 2 homens e dizem: prisioneiro Bonhoeffer, preparar-se e vir junto. Bonhoeffer pede a Payne Best, oficial inglês e companheiro de cela, um preso, que dissesse ao bispo George Bell estas palavras: para mim chegou o fim, mas é também o início. Com esse início, eu creio na irmandade fraternal. O que ele está dizendo é: eu confesso minha fé na unidade
da igreja. Eu estou indo, bispo. Eu sei que eu não vou voltar vivo. Mas o que me manteve de pé até aqui foi a igreja de Jesus. Payne Best, esse oficial inglês, escreveria sobre Dietrich Bonhoeffer. Dentre as muitas pessoas que conheço, ele foi uma das poucas de quem seu Deus realmente estava próximo. Bonhoeffer foi levado a Flossenbürg. No dia 9 de abril de 1945, foi enforcado junto com outros integrantes da resistência alemã. O corpo dele foi queimado e enterrado como milhares de outros prisioneiros do nazismo. Agora eu posso ler Bonhoeffer. Ouça. A presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Invadido por grande saudade, Paulo pede a presença de Timóteo, meu querido filho na fé, para fazer-lhe companhia na prisão nos últimos dias de vida. Paulo quer revê-lo e tê-lo a seu lado. Paulo não esqueceu as lágrimas de Timóteo por ocasião de sua última despedida. Ao recordar da comunidade de Tessalônica, Paulo ora: noite e dia, rogamos com instância poder rever-vos. E o velho João lá da ilha de Patmos, sabe que a alegria com os seus só será completa quando puder visitá-los e falar com eles pessoalmente, ao invés de lhes escrever. Prossegue Dietrich: não é vergonha o crente ter saudade da companhia de outros cristãos, como se isso fosse sinal de viver ainda por demais na carne. O ser humano é criado como carne. Na carne apareceu o Filho de Deus na terra por amor a nós. Na carne foi ressuscitado. Na carne o crente recebe Cristo. E a ressurreição dos mortos levará à comunhão perfeita das criaturas espírito carnais de Deus. Através da presença física do irmão, o crente louva o Criador, o reconciliador, o Salvador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na proximidade do irmão cristão, o preso, o doente, o cristão na diáspora, espalhado pela terra, reconhece um gracioso sinal físico da presença do Deus triuno. Na solidão, visitante e visitado reconhecem um no outro o Cristo presente na carne. Recebem e se encontram como se com o Senhor se encontrassem, em reverência, humildade e alegria. Aceitam a bênção um do outro, como do próprio Senhor Jesus Cristo. Se um único encontro com o irmão traz tanta felicidade, diga comigo: que riqueza! Preste muita atenção nessa fala final. Que riqueza inesgotável deve se abrir àquele que pela vontade de Deus, aqueles que pela vontade de Deus são considerados dignos de viver em comunhão diária com outros cristãos. Que riqueza inesgotável! Obviamente, o que para a pessoa solitária é indizível graça de Deus, facilmente pode ser desprezado e pisado pela pessoa que goza desse privilégio todos os dias. É muito fácil, talvez, desprezar o valor da comunhão, diz Bonhoeffer. Facilmente esquece-se que a comunhão dos irmãos cristãos é um presente gracioso, procedente do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer hora. E que talvez um prazo muito curto de tempo esteja nos separando da mais profunda solidão. Será que ele sabe do que ele está falando? Por isso, quem pode, até este momento, viver em comunhão com outros irmãos,
que louve a graça de Deus do fundo do coração. Agradeça a Deus de joelhos e reconheça: é graça, nada mais do que graça, o fato de que hoje ainda podemos viver em comunhão com irmãos cristãos. É graça. Desfrute a graça, jamais a despreze, porque se hoje ela nos é concedida gratuitamente, para que essa concessão venha a nós, essa concessão venha a nós, o preço foi pago com derramamento de sangue. Por favor, fique de pé no seu lugar.